Mary Wollstonecraft Shelley, nascida Mary Wollstonecraft Godwin, em 30 de agosto de 1797, mais conhecida por Mary Shelley, foi uma genial escritora britânica, filha do filósofo William Godwin e da feminista e escritora Mary Wollstonecraft. Em 1814, Mary Godwin iniciou um relacionamento amoroso com um dos seguidores de seu pai, o casado Percy Shelley. Junto com a irmã adotiva de Mary, Claire Claremont, eles partem para a França e viajam pela Europa. Uma vez retornando à Inglaterra, Mary fica grávida de Percy. E durante os próximos 2 anos, ela e Percy enfrentam o ostracismo, dívidas e a morte prematura da filha. Eles se casam em 1816, após o suicídio da primeira esposa de Percy, Harriet. Mary Shelley foi autora, dramaturga, ensaísta, biógrafa e escritora de literatura de viagem, mais conhecida por seu romance gótico Frankenstein ou O Prometeu Moderno, de 1818. Ela também editou e promoveu os trabalhos de seu marido, o poeta romântico e filósofo Percy Shelley. Mary Shelley é conhecida principalmente por seus esforços em publicar os trabalhos de Percy Shelley e pelo romance Frankenstein, um marco no gênero da ficção científica, sendo considerado a primeira obra de ficção científica já feita. Frankenstein permanece sendo lido mundialmente e tendo inspirado muitas peças de teatro e adaptações para o cinema. Mary Shelley, em vida, foi uma política radical, e seu trabalho frequentemente discute sobre a cooperação e simpatia, particularmente praticada pelas mulheres na família. Eram as maneiras de reformar a sociedade civil. Esta visão foi um desafio direto ao caráter romântico e individualista promovido por Percy Shelley e as teorias políticas iluministas articuladas por seu pai, William Godwin. Não é à toa que Mary Shelley é considerada por muitos a mãe da ficção científica, pois não haveria outra forma deste gênero nascer senão de uma pessoa como Mary Shelley. E esse vídeo é praticamente uma carta de amor a essa escritora genial. E agora, Lia Mota vai falar um pouco. A Vila da Iodate é uma mansão na Vila Cologny, perto do Lago Genebra, na Suíça. Lord Byron alugou a vila de 10 de junho a 1º de novembro de 1816. O escândalo de sua separação de sua esposa e rumores de um caso com a sua meia-irmã e dívidas cada vez maiores o forçaram a deixar a Inglaterra para nunca mais retornar. Em abril daquele ano, Byron chegou ao Lago Genebra em maio, onde conheceu e fez amizade com o poeta Percy Bysshe Shelley, que estava viajando com a sua futura esposa Mary Godwin, mais conhecida como Mary Shelley. Byron se estabeleceu na Vila da Iodate com o seu médico pessoal John William Polidori, e Shelley alugou uma casa menor chamada Maison Chapels. Na orla próxima, o grupo também foi acompanhado pela meia-irmã de Mary, Claire Claremont, com quem Byron teve um caso em Londres. Naquele ano, o clima estava excepcionalmente frio e tempestuoso, e Mary Shelley mais tarde descreveu como uma chuva incessante daquele verão úmido e desagradável. Quando a chuva os manteve dentro de casa na Vila da Iodate por 3 dias em junho, os 5 se voltaram para literatura e histórias fantásticas, incluindo Fantasmagoriana. E então criaram seus próprios contos. Em determinada noite, o grupo se desafiou a cada um escrever a história mais assustadora que conseguia pensar. Mary Shelley escreveu o primeiro rascunho do que se tornaria Frankenstein, ou O Prometeu Moderno. Ela tinha apenas 18 anos na época. Polidori foi inspirado por uma história fragmentária de Byron, fragmento de um romance para produzir O Vampiro, o progenitor do gênero do vampiro moderno romântico. Inspirados nessa noite, eu e Ritinha convidamos o nosso grupo de amigos para escrever curtas histórias de tema livre de ficção científica, para que possamos nos divertir e comemorar esse Halloween, homenageando o que talvez seja a história mais importante da história da ficção científica e do terror mundial.
Então, pessoal, aqui os nossos pseudos dramaturgos irão se apresentar e dizer seus nomes, seus pseudônimos. Por favor, comecem. Olá, sou Mar. Eu sou Área Fontoura. E aí, Beuzebu aqui. De casa já, a moda aqui, o co-host. Ritinha também, eu já sou daqui, né? Olá, eu sou o Drepo. E aí? Não sou daqui, mas e aí? E aí, eu sou o João, pode me chamar de João, também não sou daqui. Ok. E hoje vamos, baseado nesse negócio aí da Vila da Yacht, né, que foi quando surgiu, nesse mini documentário, né, que vocês viram aí, surgiu o Vampiro Moderno e o Frankenstein. Aqui nossos pseudos dramaturgos, pseudos escritores, com toda a genialidade, mentalidade e maestria, escreveram histórias aterrorizantes ou imaginativas de ficção científica. Então, para começar, né, a pessoa que não escreveu, mas vai ler a história de uma pessoa que não queria ler, mas, por favor, lê a história do nosso querido amigo Gui, por favor. Melhor dupla possível. Aquele que não conseguiu escrever uma história e aquele que não quer ler. Mar. Se completam. Isso aí. O nome, título, é Arquivo da Eternidade. 23xx. 500 anos após o colapso. Foram 7 dias cavando no meio do nada. No 8º, eles acharam um cofre enterrado no deserto. Um deserto que já tinha sido oceano. Era de metal liso, sem ferrugem, sem nada escrito. Só um círculo perfeito na tampa, polido como se alguém passasse a vida inteira esfregando aquilo. É humano? Diz Asha, a chefe da expedição. Deve ser de século XX, um arquivo de memórias da época do colapso. Eles abriram. Não tinha papel, não tinha relíquia, não tinha nada disso. Só um núcleo, transparente, do tamanho de uma cabeça, e pulsava devagar, como se fosse um coração. O troço ligou sozinho. E aí, imagens saíram no ar. Ruas antigas, crianças correndo, gente sorrindo, vozes cantando em línguas que ninguém ali entendia. Era lindo. Era como se a humanidade tivesse voltado. Chamaram aquilo de Arquivo da Eternidade. No começo, tudo bem. Eles passavam horas olhando aquelas memórias digitais, livros, conversas, cidades inteiras reescritas em projeções. Só que no dia seguinte, as coisas começaram a mudar. Asha acordou no meio da noite, chamando o nome de uma irmã que nunca existiu. Nadir escreveu com detalhes o cheiro de pão fresco de uma padaria que ele julgava conhecer, mas não existia. E Miren, a mais cética, disse que tinha visto o pai dela entre as memórias, o pai que já estava morto há décadas. Não eram só lembranças. Era como se o arquivo estivesse entrando neles. No 4º dia, eles já não lembravam direito porque tinham ido até lá. O núcleo brilhava mais e mais forte. Tentaram desligar, mas sempre que chegavam perto, esqueciam o tio. A mão parava no ar, olhos ficavam vazios, como se alguém ou algo controlasse eles. Isso não é um arquivo, murmurou Asha. É uma semente que está crescendo dentro da gente. Na noite seguinte, silêncio. Não tinha mais arqueólogo nenhum ali. Só o cofre aberto e o núcleo virando como um sol pequeno. As câmeras gravavam o resto. A equipe em círculo, murmurando todos juntos numa língua estranha. E os rostos já não eram deles. Era como se milhares de rostos antigos, milhares de mortos, estivessem se sobrepondo, usando aqueles corpos para voltar. O arquivo da eternidade cumpriu o que queria. Não foi feito para guardar o passado. Foi feito para recriá-lo. E agora, a humanidade esquecida caminha de novo pela Terra, em corpos roubados, debaixo de um céu vazio. Fim. É quase um episódio Ai, de The Twilight Zone, eu acho.
Ficou foda, tá? Ficou foda. Sim. Foda pra caceta. Foi foda, na moral. Principalmente essa frase final, tipo, deu. Não sei, deu um impacto, me lembrou muito de alguma coisa, eu não consigo dizer agora o que, mas me lembrou muito alguma coisa, tipo, esse cliffhanger. Caraca, me arrepiei. Toda a ideia de girar em torno de arquivo eu achei muito interessante, mano. Gostei realmente do conceito. Muito interessante. Um arquivo vivo. Muito foda. Eu gostei da ideia. Eu gosto dessas ideias meio digitais e tais, ainda mais envolvendo seres digitais. Eu gostei da ideia. Assim, tipo, em geral eu gostei muito. Eu não tenho muitas coisas a considerar. Tem alguma coisa a falar, Ritinha? Eu gostei também muito do conceito, achei muito legal, né? O nome me lembrou muito um episódio de Star Trek, que tem um nome parecido, é a Cidadela, a Cidade à Beira da Eternidade. Tem uns conceitos bem legais, eu gostei bastante. Muito bom, muito bom. Muito obrigado ao Gui que escreveu este texto muito legal para participar aí Muito obrigado, Gui. do nosso vídeo. Descanse em paz. E a Mars que leu. Muito obrigada a Márcio que leu o texto. Que dupla De nada, incrível. nunca mais apareço no canal. Muito Então obrigado, muito aproveitem, obrigado. essa é a primeira e Banida. única vez que vocês verão Márcio neste canal. Depois Aí, ó, tá ele sumindo, tá sumirá sumindo. para sempre. Oh, meu Deus. Sumiu. Virou Lost Media. Vai É, virar o tô- doutor Mars, vai virar Lost Media. Sumiu. Virou Lost Media. Ok. Agora, passando o bastão para o nosso próximo dramaturgo da vez, alguém que se encheu, ele passou dias e dias lendo livros de literatura, de terror, de ficção, na sua biblioteca pessoal e enchendo seu cérebro aos milhões para chegar à história definitiva. Pedro Odrepo, meu caro e melhor amigo, vamos, por favor, agora é sua vez. Opa, sim, com certeza, eu passei dias lendo. E no finalzinho eu consegui criar algo legal, eu acho. Vamos lá, né? O nome de vossa história é A Estrela do Vazio. A nave Ajax foi enviada para investigar uma estrela morta, localizada em uma região pouco explorada do espaço. Cientistas na Terra haviam detectado sinais estranhos vindo daquele ponto. Ondas eletromagnéticas sem padrão, quase como se fossem mensagens. A missão da tripulação era simples: se aproximar, coletar dados e voltar. Mas logo perceberam que havia algo errado ali. No início, era uma equipe de 14, mas agora estavam apenas 4 tripulantes. Helena, a comandante, séria e responsável, tentando manter todos calmos. Cross, o engenheiro, prático e desconfiado, sempre atento aos sistemas da nave. Ramírez, o médico, de fala tranquila, que tentava confortar os colegas. E Leon, o piloto, jovem e corajoso, mas sem experiência em lidar com o desconhecido. Eles não estavam sozinhos. Algo naquela região parecia atacar não o corpo, mas a própria existência. 10 membros da tripulação já tinham desaparecido sem deixar rastros. Não houve gritos, não houve luta. Simplesmente sumiram, como se nunca tivessem estado lá. É claro que depois de tantas perdas, decidiram interromper a missão e voltar para a Terra. Mas existia uma força no espaço que impedia que a nave saísse do lugar. Era como se tivessem caído em uma armadilha. Tudo o que conseguiram fazer foi enviar um pedido de resgate, mas sabiam que o resgate demoraria muito para chegar. Helena, comandante, passou a registrar tudo em seu gravador. Tripulantes desaparecidos, 10. Restam 4. Causa desconhecida. Mas ela mesma começou a sentir que sua mente estava sendo afetada. As vozes dos desaparecidos pareciam ecoar nos corredores, e as gravações que ela fazia soavam diferentes, quase como se outra pessoa repetisse suas palavras. Na terceira noite após o último sumiço, Cross, o engenheiro, foi encontrado diante da escotilha de observação. Ele estava imóvel, olhando para o vazio do espaço, com os olhos completamente vazios. Murmurava frases estranhas, como se conversasse com alguém lá fora. Quando tentaram afastá-lo, seu corpo se desfez em poeira, restando apenas o uniforme. A partir deste momento, a nave começou a reagir sozinha. Portas se fechavam sem comando, luzes piscavam em sequências como se fossem códigos.
Era como se a própria nave tivesse sido tomada pela influência daquela estrela morta. Pouco depois, Leon, o piloto, desapareceu. Nenhum alarme foi acionado. Ele simplesmente deixou de existir. Helena e Ramírez, o médico, eram os últimos. Mas quando Helena foi checar os registros da tripulação, descobriu algo terrível. Não havia nenhum dado sobre Ramírez, nenhum histórico, nenhuma ficha médica, nada. Era como se nunca tivesse feito parte da missão. Então verificou seu próprio cadastro. Para seu choque, também não havia nada no banco de dados. E só aparecia uma única linha. Tripulantes remanescentes. 0. Foi nesse instante que ela entendeu. A estrela morta não estava apenas emitindo sinais. Estava apagando a existência de todos que se aproximavam dela. Um a um, eles eram removidos da realidade, como se nunca tivessem existido. Ela mesma já estava perdendo as memórias que compartilhou com seus antigos amigos. Já estava esquecendo da existência deles. O vazio começou a vibrar dentro da nave. Helena correu pelos corredores, mas todas as portas levavam ao mesmo lugar, a sala de observação. Do lado de fora, a estrela morta parecia repleta de olhos, observando-a. Ramírez reapareceu, mas ele não era mais humano. Seu corpo mudava de forma, exibindo os rostos dos tripulantes perdidos, todos chamando por Helena, pedindo que se juntasse a eles. Ela tentou gritar, mas nenhuma palavra saiu. O vazio já engolia. Dias depois, quando a nave de resgate interceptou a Ajax, não encontraram sinais de vida. Tudo estava intacto, mas vazio. Apenas um gravador repetia sem parar a última gravação em uma voz fraca e distorcida. Tripulantes remanescentes. 0, 0, 0, 0, 0. Fim. Caralho. Precisa provar as Ai, palmas. Pedrinho. Olha, Caralho, Pedrinho, mano. a escrita ficou um pouco confusa, mas eu gostei, eu me orgulho. Não, Caralho, direitinho. não foi à toa essa entrada que eu dei. Muito bom, Pedro. Eu senti uma vibe muito, né? O Brenda aqui tava falando até no chat, então uma vibe meio Remina. Lembrou um pouquinho até 42 de Doctor Who, também tem um episódio que tem acerca da Estrela Viva lá. Não sei, eu lembro que tu tava falando de mais, assim, off-topic, né? Mas tu tava falando mais cedo pra mim que tu tava sentindo que algum flash de Doctor Who tinha ficado em tu, né? Na hora de escrever a história. Eu não sabia o que era. Mas enquanto eu escrevia, tinha alguma coisa de Doctor Who ali, sabe? Eu não sabia o que era, mas... A vibe terror com nave me lembrou muito Alien, né? Que é o pai desse gênero, né? Também. Mas, tipo, também lembrou Enigma do Horizonte, que também tem uma vibe bem parecida com isso também. Muito bom, Pedro. Essas são as minhas considerações aqui. Já que, né, alguém me parece que quer que os hosts tenham opiniões acerca de cada história. É claro, vocês são os donos do canal, tem que falar mais. Bora. Tu também, Ritinha, vamos? Fiquei calma, só estava esperando o cachorro parar de latir. Eu gostei muito também sentir a vibe do Doctor Who, aqueles episódios mais temáticas, sim, que dá mais medo, umas coisas mais escuras. Eu gostei pra caramba também. Eu queria comentar da história do Pedro. E a parte dela olhando pra janela com, enfim, os múltiplos olhos, pintou uma imagem muito vívida na minha cabeça, tipo, nossa, eu queria poder projetar essa cena de tão bonita e aterrorizante que foi. Pra mim também, era o que eu ia falar. Cara, como eu disse no chat, me lembrou muito uma coisa, tipo assim, na verdade não falei no chat, mas me lembrou muito uma obra do Junji Ito, que... Remina, justamente. É Remina. Eu também lembrei de Remina na hora. Ah, vocês falaram no chat também, pois é. Cara, minha cabeça foi direto, mas também me lembrou bastante uma coisa meio Dead Space, que é uma puta franquia foda de jogos. E tipo assim, eu gostei da forma como o Pedro, ele descreveu e fazer o que tava acontecendo, como se você pudesse sentir, tá ligado? Sabe aqueles efeitos sonoros de... Não sei descrever. Mas tipo, como se fosse aquele... Hã? Rodrigo Faro. Não, mas tipo, aqueles efeitos sonoros... Rodrigo Faro? Não sei.
Eu só escutei a parte dos efeitos sonoros, foi a primeira coisa que eu pensei. Que isso, meu filho? Calma. Não, mas é tipo assim. Jumpscare? Não, tipo, como se fosse, conforme ele ia descrevendo o que ia acontecendo com as pessoas, com os corpos, eu conseguia, tipo assim, até na hora que ele disse que a figura lá pedia pra que a Helena se juntasse. É Helena o nome? Eu posso estar confundindo. Enfim. Se juntasse, tipo, eu não sei, eu consegui muito criar realmente essa visão na minha mente, como se eu estivesse vendo, tá ligado? Não sei, é o que eu tô dizendo. Eu acho legal quando histórias usam zeros, tipo, seja zero uma pessoa ou só, sei lá, números binários ou só uma citação aleatória. Eu gosto quando tem zero em histórias. É isso. Ok. Antes de a gente passar para o nosso próximo escritor, já que os escritores agora estão falando, né, em áudio, eles existem. Pedro, tem alguma consideração final acerca da tua história? Que você gostaria de comentar e tal? Pedro morreu. Grandes palavras, Pedrinho. É que ele gastou tudo, né, nessa grande dramaturgia, né? O cara não precisa mais dizer nada. Mas é assim mesmo, esses escritores renomados, eles não gostam de gastar muito as palavras deles. Eles usam as palavras dele e economizam, tá ligado? Aguardando pra próxima grande Então, obra. passando agora para... Então, já que, né, o cara pegou a caneta e saiu, é isso. Ele pegou aqui calado, leu a história dele e saiu calado, e é isso. Indo para o nosso próximo escritor, né, o ser humano mais criativo depois de mim, que eu conheço claramente. O nosso Machado de Assis, que escreveu uma história gigantesca aí. Vai lá, meu querido Pedro. Tô com vergonha. Meu Zebu. Vai lá. Era ficção científica, né? Eu só escrevi. Eu posso passar meu turno, tô com vergonha. Não vai, Machado de Assis. Vai, cara. Vai lá, tá de Assis. bom. Tá aqui, tá essa foto por quê? Tá, a história que eu escrevi não tem nada de ficção científica, eu acho. Eu fui pra um outro lado, mais fantasioso mesmo, mais fantasia. E se chama Rainha da Floresta. Há muito tempo atrás, em uma época já esquecida, em uma certa região da Europa, existia um pequeno vilarejo localizado dentro de uma densa floresta de pinheiros. As pessoas que moravam nesse vilarejo não tinham contato com o exterior da floresta. Era um tabu para eles. A floresta não permitia que ninguém saísse de lá. Aquela floresta era a casa deles. E lá, aqueles aldeões viviam em harmonia com a floresta. Aquele pequeno vilarejo isolado tinha suas próprias tradições e costumes. E, uma vez por ano, um aldeão era escolhido pelos anciões da vila. A pessoa escolhida então era levada até o interior da floresta, se aprofundando em suas entranhas, mas nunca retornando. Aquela era a tradição do vilarejo, e todos ali sabiam que essa era a vontade da floresta. Então, certa vez, uma viajante perdida na floresta procurava por abrigo depois de vagar por dias sem achar água ou comida. Ela acaba por encontrar o vilarejo. Nesse instante, seus olhos se enchem de alívio. A fome e sede que a matavam lentamente por um momento se tornam insignificantes. Eu estou salva, ela pensou rapidamente. E rapidamente a perdida viajante correu para o vilarejo. Seu corpo fraco usou toda a sua força para chegar lá, mas acabou por colapsar ao chegar nas bordas do vilarejo. Mas sua missão foi completa, já que, para sua sorte, um dos aldeões acabou por achar seu corpo jogado no chão. E como fogo, a notícia de alguém de fora havia chegado ao vilarejo se espalhou. Os mais jovens olhavam curiosos para o novo visitante, os mais velhos olhavam com receio. E de forma abrupta, aquela viajante se tornou o principal assunto do vilarejo pelos próximos dias. O tempo então se passou, e alguns dias após sua chegada, a viajante finalmente despertou. Seu corpo estava fraco, e por muito pouco ela não havia partido para o outro mundo. Mas um dos anciões da vila havia a salvado com seus feitiços. Pelo menos era o que os aldeões lhe diziam. E com o passar dos dias, aos poucos a viajante melhorou. As pessoas da vila faziam diversas perguntas para ela. Agora que a mesma finalmente havia desperto. De onde veio? Como é o lado de fora? O que você fazia? Como você se perdeu dentro da floresta? Eram perguntas frequentes que ela ouvia. E em especial as crianças que sempre enchiam de perguntas.
Mas algumas semanas se passaram desde a sua chegada, e aquela visitante, agora totalmente recuperada, decidira que chegou a hora de partir. As pessoas do vilarejo ficaram tristes em saber da notícia que ela partiria. Mas os anciões lhe pediram que ela esperasse, pois em 3 luas haveria um festival no vilarejo. Ela, curiosa, perguntou: um festival? E os anciões lhe disseram que era um festival em honra à floresta, realizada sempre uma vez ao ano, para agradecer à floresta pela comida e abrigo que ela cedia aos moradores dali. Animada, a viajante aceitou a sugestão e decidiu permanecer ali pelas próximas luas, que eram como os aldeões chamavam a passagem dos dias. Com o festival chegando, o vilarejo havia mudado. Estava com um clima diferente de antes, mais frio, mais distante. Os aldeões antes calorosos agora mal falavam com ela. Até mesmo as crianças passaram a agir de forma diferente de antes. A viajante perguntou a um dos anciões o motivo disso. A resposta foi simples: não podemos decepcionar a floresta. A viajante estava tomada de dúvidas, mas ela permaneceu quieta. O primeiro dia chegou, e com ele, estruturas estranhas haviam sido colocadas no centro do vilarejo. Eram esculturas de madeira com cerca de 3 metros e possuíam um rosto de algum tipo de ser encravados neles. Essas estruturas ficavam ao redor de uma grande pira que estava sendo preparada, maior que qualquer outra que ela já havia visto antes. E com o passar da primeira lua, a viajante adormeceu na cabana em que estava ficando. Mas aquela noite foi diferente das demais. Aquela noite, ela teve um pesadelo. Ela sonhou que estava em uma floresta escura. O único som que aquele lugar fazia era o som do vento uivando e dos galhos das grandes árvores estalando. Ela andou sozinha nessa floresta obscura, sempre com uma sensação de ser observada. Mas apesar de se sentir desconfortável, foi apenas um pesadelo. Com o nascer do sol, ela despertou. Não havia mais com que se preocupar, não é? Agora, o segundo dia chegou, e os aldeões terminavam de construir a grande pira no centro do vilarejo. Ela era enorme, com cerca de 6 metros de altura. A viajante olhava surpresa com o tamanho e não entendia o porquê de uma fogueira tão grande, mas não questionou. Nesse segundo dia, enquanto caminhava, ela viu as crianças correndo pela floresta, portando facas consigo. Preocupada, ela seguiu as crianças e as viu desenhando escrituras nas árvores. Letras estranhas que ela jamais havia visto anteriormente. Mas algo dentro dela ficava inquieta sempre que ela olhava para aquelas escritas nas árvores. Então, a segunda lua caiu, e com ela, o sono da viajante também veio. E mais uma vez ela se viu no mesmo pesadelo do dia anterior. Mas diferente de antes, algo estava diferente. As mesmas escritas que ela havia visto, as crianças desenhando com facas nas árvores, apareceram em seu sonho. Elas brilhavam em roxo e pareciam atrair a atenção da viajante. Sem mais ideias do que ser feito, ela seguiu a trilha das escritas. E enquanto andava, a sensação de ser observada só aumentava. Ela sempre olhava para trás, mas nunca via nada além das árvores. Ela continuou a andar até que enfim chegou ao fim da trilha de escritas. E no fim desse caminho, ela se deparou com uma enorme árvore, maior do que qualquer outra da floresta. E na parte inferior da árvore, um grande buraco, a qual ela não via nada lá dentro. Mas seus instintos gritavam que havia algo ali. Mas antes de ver ou fazer qualquer coisa, ela despertou com os raios de sol entrando por brechas no teto que bateram em seu rosto, a fazendo acordar. A viajante estava intrigada e assustada com esse pesadelo. Mas isso não importava. Hoje seria seu último dia naquele vilarejo. Hoje à noite será o festival. E a viajante se encontrava em um misto de ansiedade e receio com essa festividade. Estaria seus pesadelos ligados a tal coisa? Não, isso é ridículo, ela pensou. Ao longo do dia, ela não viu muitos aldeões. A maioria permaneceu em suas casas. Ela, curiosa, foi perguntar aos anciões, e um deles lhe disse que o último preparativo para o festival seria preparar máscaras feitas com a madeira recém-pegue das árvores. Era um adereço fundamental para o festival. A viajante curiosa perguntou se precisaria preparar uma para si. O ancião, em resposta, sorriu, dizendo que não seria necessário. E ao invés disso, entregou para ela um pequeno pote de madeira e dentro dele havia um pó vermelho. Ele disse que ela só precisaria passar esse pó na região da sua testa, nariz, abaixo dos olhos e bochechas. Ela aceitou o item e retornou à cabana onde ela estava ficando.
A noite então caiu, e a lua começou a se levantar. A viajante se preparou como foi instruída, e se retirou da cabana. Ao sair, ela se deparou com as pessoas da vila, todas usando máscaras de madeira que pareciam ter o rosto de criaturas monstruosas, e ela era a única sem máscara. O tempo passou, e inicialmente tudo era muito divertido. Havia comida e bebida, era uma noite de fartura para todos. Mas algo dentro daquela viajante a incomodava. Mas ela preferiu ignorar e continuar sua diversão junto aos demais aldeões. Mais tarde, quando a lua se aproximava do topo do céu noturno, os aldeões começaram a andar para a grande pira, ficando de apenas um lado dela, fazendo uma meia-lua. Nesse momento, algo estava errado. A viajante conseguia sentir isso, mas era tarde demais. A grande pira foi acesa, e não demorou para as chamas consumirem aquela torre de madeira. Os aldeões olhavam imóveis para a pira, quase como se esperassem algo. Ela estava ficando inquieta. Era como em seu pesadelo. Aquela sensação de estar sendo observada tomava seu corpo. Tudo dizia para ela correr, mas não havia mais tempo para isso. Do outro lado da pira, vindo de dentro da floresta, um ser veio andando, com uma postura torta. Era alto. No topo da sua cabeça possuía um par de chifres de cervo. Seu rosto, coberto por seu cabelo, lembrava vagamente um rosto humano. Porém, com traços de fera, seu torso era humano, sem pelo algum, que encontrava com sua parte inferior do seu corpo, que era similar à de um bode. Seus braços eram alongados, mas ainda proporcionais ao corpo torto. Aquela coisa não era uma pessoa. Naquele instante, a viajante começava a entrar em pânico. Aquilo olhava em sua direção. Ao seu redor, os aldeões começavam a cantar. Uma melodia similar a um coro, em uma língua desconhecida. Ela era a única sem cantar. Por mais que ela tentasse imitá-los, ela era incapaz de fazer o mesmo som que eles. A criatura se aproximava a passos lentos, sempre olhando em sua direção. Seus olhos, parcialmente escondidos pelo cabelo, tinham um brilho roxo, o mesmo roxo que ela viu as escritas brilharem em seu pesadelo. Desesperada e sem entender a situação, a viajante começou a correr. Ela tinha uma sensação ruim. Algo ruim iria acontecer se ela permanecesse ali. Então, ela fugiu. Saindo da vila e adentrando a floresta escura, até o ponto onde a mesma se viu novamente perdida. Mas a sensação não sumia. Aquilo estava atrás dela. Ela continuou a correr e correr, até que tudo que ela ouvia aos seus redores era o som do vento uivando, e os galhos das árvores estalando. Ela estava na mesma situação do seu pesadelo. Enquanto andava, a sensação de ser observada não cessava. Ela olhava para os arredores, mas só via as árvores. A floresta ocultava tudo. E então, ela achou aquelas escrituras nas árvores. Pelo seu pesadelo, ela lembrava onde isso ia dar. Ia parar naquela grande árvore. Com medo e já cansada de correr, ela seguiu a trilha de escrituras. Sua mente havia se tornado seu pior inimigo. Qualquer som vindo da floresta poderia ser aquela coisa. Por diversas vezes ela olhava para os lados e para trás, mas nunca viu nada. Até que então, ela encontrou a grande árvore. Maior que qualquer outra, mas de alguma forma ficava escondida. Era como se a própria floresta a ocultasse. Mas ela não tinha tempo. Ela ouviu algo e por mais uma vez ela se virou para olhar. E dessa vez estava ela. Aquela criatura parada a poucos metros dela, a observando. Lentamente, aquela coisa se aproximou da pobre viajante, um passo de cada vez. A viajante então recuou conforme a criatura se aproximava, até o ponto onde ela adentrou dentro da grande árvore. No vilarejo, os aldeões cantavam em coro para os céus. Suas bocas diziam palavras incompreensíveis para qualquer ser humano, mas eles cantavam para a floresta. A floresta os ouvia. O silêncio daquela floresta foi tomado por gritos de dor e agonia, mas logo eles foram substituídos pela canção dos aldeões, que clamavam pela rainha da floresta. A floresta chamou por uma rainha, e os aldeões entregaram uma ao guardião. E agora, mais uma vez, a floresta estava satisfeita. Uma nova rainha havia sido lhe entregue. Ela estava feliz. Com isso, os aldeões poderiam aproveitar bons, longos anos de paz com a floresta, sem precisar temer o guardião. O corpo da viajante
Agora se tornou um com a floresta. Ela repousa em seu trono de madeira, não mais como uma viajante perdida, mas como uma criatura que segue a vontade da floresta como sua rainha. E o seu dever é manter ela, a floresta, viva a qualquer custo. Fim. O cara é o Machado de Assis dos pesadelos, velho. Realmente. Chegou pra humilhar. Uma aura sombria misturada com. Porra, nem sei. Todas as histórias estão com um altíssimo de qualidade. Então, muito bom. Feita 3 horas antes da gravação. Faz parte. Só que eu não sei muito o que falar, não tenho muito o que adicionar. Eu gostei da história. Acho que é isso. Eu só queria comentar que muito fã de vilões, antagonistas, criaturas que se parecem com cervos. Eu acho bem babado, assim. Bom, Brendo, você tem alguma consideração acerca do seu... Ah, pode falar. Cara, teve um momento em específico, só que eu acho que devido a alguns problemas técnicos que a gente teve aqui na gravação, eu acabei, tipo, passando, né? Tipo, deixei passar, mas eu não lembro agora. Mas o que eu gostei é de que como o Brendo, tipo, ele conseguiu aqui fazer uma coisa bem... É como se... Cara, meu Deus. É ambientado, né, na maior parte, numa floresta. E toda essa pegada de sonhos, mas aí que a personagem ter acordado sem saber se ela tinha de fato acordado desse tal pesadelo, desse sonho. E para ser uma coisa que vai se construindo lentamente, né, até chegar ao ponto em que ela é diretamente atacada, né, por assim dizer. Eu achei que foi muito foda. Acho que o que eu gostei foi o que mais se diferenciou aqui até agora por ter essa pegada mais... Tem uma palavra, mas eu não consigo, tá na ponta da língua, mas enfim, essa pegada mais floresta, estranha, não sei dizer, ritual, porra do tipo. Não foi uma ficção científica, a não ser que tipo, a criatura tenha vindo meio de um OVNI ou algo assim. Não. Foi algo mais sobrenatural, eu diria. Pois é, eu não sabia que tinha que ser sobre ficção científica, então eu só fiz. Não sabia. Primeiras palavras do texto que eu mandei. Interessante. Eu não li. Entretanto, cara, o Brendo... Incrível, né? Esses escritores odeiam ler, mas, cara, o Brendo, por favor, me dê suas considerações acerca do seu texto. Olha, eu achei divertido escrever, porque eu tava sem ideia nenhuma do que eu ia escrever. Então eu só fui procurar alguma música pra ouvir, pra sentir uma vibe, e eu comecei a escrever. Eu acho que eu apaguei umas 3 vezes antes de chegar nesse resultado. Aí depois, quando eu engatei, eu só fui. Eu curti pra caramba, porque me deu ideias de coisas que estou trabalhando. E lore. É isso. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não ligo. Fica muito no campo da piada interna, mas muito bom, lore. muito bom. Muito bom, muito bom. Indo agora para minha querida amiga Arya, outro ser vivo, outra pessoa que eu conheço que exala criatividade. Por favor, agora você tem a oportunidade aí de ler o seu Caramba, texto. muito honrada de estar aqui hoje. Infelizmente, minha história não tem tanta ficção científica assim. Tem um pouquinho, ainda se encaixa assim um pouco no tema, mas é muito mais no background, foi muito mais focado no horror mesmo. Enfim, vamos começar a leitura de Hoje e para Sempre. Eles não podem descobrir. Preciso me esconder. Desço as escadas e me direciono à sala de jantar. Qualquer tipo de microação que eu fizesse tomava um esforço de mim para ser controlada, ínfima para os que me observassem. Em passos perfeitamente ordinários, eu alcanço o cômodo em que eles estão me esperando. Os monstros. Parabéns por acordar, filha. A mulher formava a frase com pedaços de informações que não se encaixavam. Eles não são meus pais. Eu os vi, sendo carregados até um quarto e brutalmente mutilados. Seus gritos de desespero sendo abafados pelos impostores em minha frente.
O choro da minha mãe chamando meu nome foi a última coisa gravada em minha mente, seguida pela substituição de palavras moldadas de segurança, mas que era meramente um artifício desses predadores, acoplado de um tom frio e neutro. Você está aí, querida? Dizia a criatura que vestiu o rosto da minha mãe. Eles chegaram aqui e tomaram tudo. Se infiltraram, caçaram e substituíram. Foi feito de maneira tão rápida e gradual que as pessoas não conseguiram lutar contra. Nada impediu que eles tomassem nossas vidas, nossas famílias, nossas identidades. Nós sabíamos que estávamos sozinhos desde o início. Recebemos uma mensagem transmitida em todos os canais, um alerta governamental que deu o nosso ultimato. Protocolo Nuremberg. Não sei quantos como eu restaram desse massacre sistemático, mas continuo procurando qualquer sinal de esperança. Cumprimento eles como se fôssemos iguais, fingindo ser humano como eles. É perturbador. Aquelas coisas acreditam mesmo que sou um deles? Que a humana filha desse casal também foi trocada? Se a resposta for sim, eu não entendo por que continuam com essa farsa, imitando o cotidiano de uma pessoa real sem nenhum benefício aparente. Se a resposta for não, por que não me mataram ainda? Eu recolho a comida da mesa e me refugio dentro de meu quarto. Lágrimas caíam enquanto eu mastigava o prato de sempre. Carne. Sou forçada a aguentar o sabor amargo, assim como eles querem que eu faça. 1 hora depois estou saindo de casa, me arrastando pelo cimento quente. Eu coloco minha máscara antes de entrar no ônibus. Uma máscara que só cai quando estou sozinha, quando posso finalmente descansar sem ser vigiada por centenas de olhos deslocados por todo lugar nestas ruas que são infestadas de defuntos. Eu não me atrevo a me sentar no único lugar vazio que deixaram. Fico em pé dentro do ônibus esperando a chegada à escola. Evito contato visual com qualquer um que estivesse ali. Minha visão se torna um grande borrão, me deixando segura dentro de minha própria mente enquanto os minutos passam. De vez em quando, vasculho de canto de olho se alguém está agindo diferente no meio daqueles corpos sentados de maneira uniforme. Se há uma expressão nervosa, um olhar aflito ou até mesmo uma respiração desregular. Mas nunca encontro ninguém. Chegando na parada, as fileiras de impostores marcham para dentro da escola. Eu faço o mesmo, talvez pela 100ª vez esse ano. A pressão é tamanha que, quando me aproximo dos banheiros, sinto uma vontade de regurgitar o que comi de manhã. Abrir meus intestinos e liberar pelo menos uma fagulha de alívio. Mas o que me esperava era apenas dor. Eu ouvi gritos. Enquanto saía do banheiro, era tudo o que eu ouvia. Olhei para o final do corredor. Uma professora pendurada na janela, cercada de alunos. Tinha pelo menos 10 à sua volta, e mais ninguém naquele espaço além de mim. Observei enquanto o pior acontecia. Era uma pessoa como eu, disso eu tinha certeza. Porque os outros rasgam a sua carne, enquanto ela tenta desorientadamente escapar para o lado de fora. As unhas deles cortam como pequenas navalhas, com uma força que despedaça derme e ossos. Os chutes da professora são apenas reflexos de sobrevivência, com seus pés sendo arrancados de uma vez de seu corpo. Eu não podia fazer nada. Meu estômago embrulhado já presenciou essa cena diversas vezes. Se eu agir, eles me matam. Dando meia volta, fico gélida. Aquela cena grotesca me distraiu e eu não ouvi os passos atrás de mim. Mas agora eu sentia a respiração forte, o ar do corredor sendo impedido de passar por aquela figura na minha frente. Vamos ao banquete. Hoje é o dia mais feliz, disse o monstro que falava com a boca de um adolescente, sorridente. Ele me encarou com olhos mortos, mas eu senti uma antecipação de uma besta que havia encontrado o propósito.
Ele esperou até eu me virar de novo. Me perdoa, moça. Me perdoe, por favor. Eu não queria fazer isso. Era uma mulher na minha frente, de verdade, morta. Mas eu preciso me esconder. Eles esperam pacientemente ao redor do corpo, observando cada pequena movimentação que eu fazia. Me ajoelho em frente ao cadáver, os monstros formando um círculo, como se aquilo fosse uma espécie de seita ritualística. Levo minhas mãos a ela, me apoiando. Levo a minha boca, cada vez mais próxima, e arranco sua carne, seu sangue em minha boca, escorrendo até minha roupa e ao corpo moribundo. O único tipo de contato que me permitem com outro ser humano. Minhas lágrimas caem, mas o gosto é o mesmo de sempre. Carne. É isso. Cinema. Você é louco, a área é a nossa Mary Ah, Shelley. não. Cinema não, contemporânea, corrigindo. Literatura. Absolute Corrigindo quando é que literatura. aprende. Literatura. Absolute literatura. Literatura incrível, Caralho, muito área. bom, Cara, cara. esse foi sombrio. Porra. Caralho, área. Foi macabro, mas foi muito engraçado. Nossa, velho. eu Parabéns. peguei tantas vibes diferentes dessa. Peguei algumas vibes de alguns jogos, mas eu não sei porque o finalzinho me lembrou muito o The Promised Neverland. Caralho. Bom, tem uma vibe mesmo. Eu tô até com vergonha de ler o meu, porque eu escrevi de uma maneira muito idiota. O meu texto é uma sketchzinha O nível só muito tá idiota, aumentando entendeu? cada vez. Eu falei pra vocês serem os primeiros. Droga. Ainda bem que não vou sou eu, né? Depois dessa absoluta literatura, não vai ficar comigo A próxima pessoa vai ter Você é louco, ainda bem que eu vim antes de área. Você é louco. de continuar. Então, Cara, mas assim, mas é uma coisa que eu, inclusive, queria talvez pra depois, né, do... É uma coisa que eu queria aproveitar e perguntar aqui pra área. Tipo assim, mas vamos dizer, caso tu pretendesse continuar esse universo, entende? Tu pretenderia explicar o que exatamente, ou tu teve alguma ideia? Você, vamos Então. dizer, tu teve a ideia? Não, vai. Eu posso, tipo, dizer que justamente o elemento sci-fi que eu deixei aqui, que obviamente só seria trabalhado se continuasse mesmo a história, que foi tipo um trechinho desse universo hipotético, mas se fosse para continuar, justamente talvez viria a explicação do que é o protocolo Nuremberg, que eu peguei justamente de inspiração. O nome é o Código de Nuremberg, eu acho. Que eu não sei se é assim que você pronuncia, mas enfim. Dá pra fazer analogia. Que é um conjunto de umas 10 meio que regras éticas, que essas regras elas meio que ditam como deve ser a pesquisa envolvendo seres humanos. É tipo colocando limites na pesquisa entre seres humanos. E tipo, isso foi feito lá para depois da Segunda Guerra Mundial. Sim, sim. Enfim, aí já dá umas dicas do que pode ter acontecido. Justamente é uma mensagem do governo de um protocolo que, enfim, depois disso começou a aparecer essas criaturas que são como skinwalkers, de certa forma. Enfim. Peguei muita inspiração mesmo em Analagorro, como o Brando disse, que tem o... Qual era o que tem os alternates? O Mandela Catalog? Isso. Ela caçava. E também no jogo... Qual é o nome daquele jogo? É um jogo que, tipo... É Not Human? É esse? Não, é um que, tipo, tu tem que decidir, tipo... Vem as pessoas chegando, aí você tem que decidir... I am not a human. Yeah. É isso. Decidir que, esse daqui não é uma pessoa aqui do que tá enfim, um humano comum, ele não pode entrar. A pessoa comum que mora aqui pode entrar. I am not a human. Você tem que analisar os dentes, as coisas assim das pessoas, tá ligado? Eu só ia dizer que tem, tipo,
Aí outras duas coisinhas que eu percebi depois de escrever assim. O título é Hoje para Sempre. É meio que uma frase da Bíblia, eu acho. Tipo, Jesus é ontem, hoje e para sempre, eu acho. E por algum motivo, eu mesmo não decifrei aqui. Quando as duas únicas falas que não são da protagonista, que são dessas criaturas, esses monstros, como ela descreve, elas parecem levemente remeter a aniversário. Tipo, a mulher que substituiu a mãe dela diz, tipo, parabéns por acordar, filha. E o adolescente diz, hoje é o dia mais feliz. Enfim, só... Pessoa longe. Mas isso foi uma coisa, eu não entendi. Essa ideia do aniversário foi uma coisa que tu, tipo, tinha em mente ou foi a que surgiu durante a escrita? Não, surgiu durante a escrita e eu percebi agora como uma curiosidade, assim, que eu tô dando. Que poderia ser um elemento do universo. Mas enfim, vai da interpretação. A morte te dá parabéns. Vixe. Caralho. Muito bom, muito bom. Tem alguma coisa a acrescentar, Ritinha? Não há palavras para descrever o quão. A literatura, né? É só o sentir no momento. Não é nem mais pseudodramaturga, Ok, já ok. tá no dramaturgo, entendeu? Já tá muito à frente de todos nós. Já tá implícito nos autos do processo, então, tipo, não tenho mais o que acrescentar. Eu vou Obrigado, até gente. desistir de fazer a dramaturgia da minha cena e vou colocar pra área, velho. Vai ficar muito melhor. Que isso? Sim, mano, até a narração foi muito bem feita. Foi muito bom, foi muito bom. Quer acrescentar mais alguma coisa, Área? Ou Já passar foi, pro eu acho próximo? que eu já falei até demais, desculpa, tá? Não, é resenha aqui, pessoal. Pode sentir à vontade. Mas então, né, passando. A próxima pessoa eu tenho muito, muito carinho, assim, eu gosto muito dessa pessoa. Uma pessoa que eu acho muito especial, e é tipo, pra mim é o ápice do carisma e da beleza humana, assim, Obrigado. que é eu. Não, sou eu. Putz. Ué, ele abre, dá pra gente pular esse turno. Pois é. Ok. Sou eu e eu irei ler a minha história. As Macaxeiras Assassinas. Escrevo esta carta na esperança de que as coisas do lado de fora dessa sala mantenham sua carnificina apenas sobre mim. São aproximadamente 2 da madrugada, totalmente fora do horário estipulado do meu contato. Há cerca de 10 minutos, consegui despistar aquelas coisas, as quais se deliciaram com a cabeça do meu estimado supervisionado, Marcelo Oliveira. Espero que ele esteja descansando em paz agora. Darei o seguinte contexto, não na esperança de este documento ser achado pelos serviços de segurança pública, até porque acredito que a companhia, como sempre, dará um jeito de abafar e contornar todas as fatalidades ocorridas nessa instalação. Mas com a esperança de que um futuro utópico, onde a humanidade tenha derrubado as malditas corporações que a controlam nossa sociedade, um grupo de arqueólogos determinados em desvendar o passado encontre junto aos 7 corpos presentes nesta estrutura, provavelmente arcaica na visão contemporânea, esta carta e consiga traduzir esse dialeto já perdido em tempos imemoriais. O ano é 2095, depois de Cristo. Estou na América do Sul, no nordeste do Brasil do Norte. A Biomics Genética é uma subsidiária da Oman Corporation, focada em engenharia genética agronômica. A doutora Andressa de Almeida e sua estagiária Carla Carvalho eram as cientistas responsáveis pelo projeto. Eu, Marcos Barbosa, e meu estagiário Marcelo Oliveira éramos encarregados pela segurança da instalação. Havia também 2 engenheiros responsáveis pela manutenção, Johnny Alencar e Paulo César, além do supervisor, que chamávamos de Max. Havia também uma 8ª integrante, Mônica Lins, que me confessou em seus momentos finais
ser uma infiltrada da Willard Yutani Corporation. Essa instalação da Biomics Genética estava encarregada de pesquisar sobre agroalimentos, dando a eles aspectos de animais ou criaturas. Nem mesmo os cientistas sabiam o porquê de a companhia querer isso. Minha teoria é que aquela empresa, filha da puta, só queria brincar de Deus, sempre valorizando suas posses e tangenciando a vida humana. Mônica, de alguma forma, conseguiu invadir os sistemas de segurança e desativá-los. Ela se infiltrou nas instalações de embriões e desligou todos os protocolos de contenção, iniciando a inserção de embriões de uma pesquisa específica em úteros artificiais, extremamente avançados. A pesquisa se tratava das procriaturas artificiais oriundas da Manihot esculenta crantes, mais conhecidas como macaxeiras. Provavelmente demoraria cerca de 20 minutos para Mônica furtar todos os embriões da instalação e mais 15 minutos para conseguir sair. Mas em questão de 10 minutos, aquelas coisas saíram dos úteros artificiais eletrônicos. Nasceram 3 criaturas, pequenas com cerca de 60 centímetros de altura. Elas lembravam macaxeiras descascadas. Tinham apêndices que pareciam pernas e braços, sendo os braços consideravelmente maiores que o corpo e as pernas, e possuíam na parte superior orifícios que lembravam olhos, narinas e boca. Não sei ao certo se tratava apenas de uma pareidolia. Todas essas informações foram me passadas por Mônica em seus momentos finais. Minha teoria é que foi um ato final de repúdio e rebeldia contra a empresa que a criou e pôs nessa situação fatal. Quando seu sangue azul escorria pelas minhas mãos, percebi que ela nunca fora um ser humano, mas sim um sintético eletrônico, cujo único propósito era perpetuar a intriga entre corporações, furtando as preciosas criações doentias dessa empresa sem escrúpulos. Acho louvável que em seus momentos finais ela tenha conseguido se libertar de suas diretrizes. Nunca saberei como a doutora Andessa e sua estagiária Carla vieram a falecer. Tudo o que eu e os outros integrantes conseguimos ouvir foram gritos, não singulares e instantâneos, mas contínuos, demorados e atormentados, como se no fundo houvesse uma barganha por suas próprias existências. Gritos em vão que, apesar de longos, cessaram em alguns instantes, revelando a natureza bizarra das criaturas. Apesar de pontuais, em seus atos violentos não eram animais, não agiam por instinto ou irracionalidade. Havia maldade em suas mãos, um desejo psicopático por carnificina. Em determinado momento, eu, Marcelo, Johnny, Paulo e Max fomos encurralados pelas 3 coisas. Não me fora dada nenhuma arma de verdade, apenas um taser, que, embora extremamente eficiente contra humanos, apenas fritava aquelas criaturas sem causar qualquer reação significativa aos ferimentos superficiais que eu conseguia infligir. Restou-me apenas uma escolha: puxar Marcelo e tentar fugir dali. Em sincronia, cada uma daquelas coisas, que agora já não tinham apenas 60 centímetros, mas provavelmente algo em torno de 3 metros de altura, pegou Max, Johnny e Paulo, como se fossem espetos de churrasco. Mas Max gritou para que eu não recuasse, dizendo que era uma ordem, e me instigou aos montes. Em seus últimos momentos, Johnny apenas ficou em silêncio, parecia mais melancólico do que realmente com medo. E Paulo, Paulo, ele deveria ser o mais novo entre todos nós. Seus gritos, mesmo tendo durado apenas alguns minutos, ainda estão enraizados em minha mente. Tão jovem, tanto pela frente. Aquelas coisas arrancaram a pele de todos ainda vivos, da mesma forma que descascamos uma batata, ou, como provavelmente queriam,
uma macaxeira. Depois os viram de cabeça para baixo e começaram a morder aos poucos cada pedacinho. Eu teorizei que fariam isso até chegar à cabeça. Não gostaria, nem nos meus piores pesadelos, de testemunhar todo o acontecimento. Marcelo tentou em um ato final de heroísmo, achando que poderia ao menos recuperar os corpos. Eu não tinha força para acompanhá-lo. E a minha fraqueza foi a ruína de Marcelo. Parece que as criaturas já tinham saciado seus desejos doentios, pois de todas as mortes que eu vi hoje, com certeza, esta foi a que mais optaria. Com um simples tapa, uma daquelas coisas arrancou a cabeça de Marcelo. Ele bateu na parede e depois ficou no chão, semelhante a uma bola de basquete. Havia algo no olhar de Marcelo. Talvez o que foi encravado em sua face nos relances finais de sua vida. Seus olhos carregavam apenas uma dúvida, uma pergunta, uma questão. E a questão era, por quê? Jamais vou saber o que eu queria dizer com aquele olhar. E para ser franco, ninguém nunca saberá. Há exatos 10 minutos consegui chegar nesta sala, que era o escritório de Max. Coloquei a mesa em uma estante para bloquear o caminho, sabendo que isso será inútil para impedir aquelas coisas de chegarem aqui. Só conseguirei a tempo para escrever este documento final, minha assinatura final, para dizer que existi neste mundo e que me rebelei contra corporações que me colocaram nessa situação. Agora percebo que não sou um pouco diferente de Mônica. No final da minha existência, também consegui me libertar da minha diretriz. Consigo escutar passos vindo do corredor. E não chegaram. Parece que o tempo caiu bem no fim das contas. Gostaria de tirar minha vida de uma forma menos dolorosa, mas aparentemente Max não tinha nenhum objeto cortante em seu escritório. Fim. Pô, fiquei com fome agora. Desse jeito, assim, saúde. Ele narrando aí, e a Ritinha e o Breno falando aí sobre macaxeira. Macaxeira e carne humana. Carne humana no chão. Achei muito engraçado duas histórias desse jeito vir em sequência, assim. Não, foi pensado, pô. A gente pensou. Foi direitinho friamente nisso, calculado, eu entendo. entendeu? Foi tudo friamente calculado. Eu achei. Cara, Eu queria comentar, eu achei bem engraçado, na verdade, do Marcelo. A cabeça dele. Enfim, foi engraçado ao meu ver. Olha, tu só pode repetir o nome dos personagens, por favor? Marcelo. São 8 personagens, tu quer que eu repita cada nome? Não, tipo assim, é o Marcelo. Marcelo Oliveira. O protagonista, esqueci o nome. Oxi. Ok. Oxi. Esqueceu o nome do Mônica protagonista que ele Lins. escreveu. Pessoal, tá aqui no meio do texto, até eu achar, pera. Reclama aqui. Marcos Barbosa. Carla Carvalho, Andressa Almeida. Johnny Alencar, Paulo Serra e Mônica Lins. E o Max. Isso aí. Foda, eu devo admitir que foi uma coisa que me pegou. Foi a forma como os nomes é uma coisa. Porque tu começa já tipo, no início, né? Tu começa dizendo que você passa no Nordeste brasileiro em 2050, 95 depois de Cristo. Eu não sei, acho que foi um detalhe muito interessante, tipo, bem a tua cara, tá ligado? Colocar nomes brasileiros é uma coisa que parece bem Alien. Que tu disse realmente, tu disse que ia se inspirar bastante em Alien. Bastante em Alien. Me inspirei um pouco em Jurassic Park também, todo esse lance de uma empresa e roubar de outra empresa. Umbrella. Eu não lembro se eu tinha mais considerações, acho que fica aí na imaginação. É isso aí. Tá, eu vou fazer essa pergunta agora que eu queria fazer desde o começo, né? Na verdade, desde que foi ler a história, mas assim, faço a mesma pergunta que eu te fiz pra área pra ti. Se fosse expandir o universo, tem alguma coisa mais que eu falaria sobre o universo, se eu for pegar essa crônica, acho que é crônica não, e for, tipo assim, for aproveitar pra alguma coisa no futuro, o que tu aproveita e continuaria, ou
Não tem ideia, tu realmente pensou pra apresentar aqui. Acho que essa história é muito popular no que acontece nesse evento. Acho que mesmo nesse universo jamais houve essas 3 criaturas. Provavelmente a corporação vai chegar nessas criaturas, né, e dar algum fim nelas, ou elas vão conseguir escapar desse local. Só que eu acho que aconteceriam de novo, então acho que é um bagulho muito singular. Porque pode acontecer que mais criaturas e monstros podem surgir devido ao descuidado humano e ao egocentrismo do ser humano, né? E através da criatividade que pode ser desfreada. Então, talvez mais seres possam surgir através dessa tentativa de brincar de Deus. Acho que é mais isso. Sim, fazerem mais espetinhos de humanos ou coisa do tipo. Seres humanos. Ok. Ok. Agora passando para uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito amor, principalmente amor. Meu caro João, você tem a oportunidade agora. Sou eu, né? A tocha passando agora pra mim, mais uma vez, muito obrigado. E eu queria só fazer algumas considerações. Que, tipo assim, cara, eu escrevi, reescrevi, fiz um monte de vezes, não sabia que temática colocar, não sabia que direção seguir. E acabou que eu fiz uma coisa muito mais um prólogo de um prólogo, né, de algo que talvez se eu fosse escrever mais, se eu tivesse com mais ideias, eu continuaria bem mais. Então, vou tentar aí. O título da história é 59. 21 de outubro, às 2h36 da manhã, de um ano desconhecido do milênio 2000. Drone de reconhecimento na pista A01. Fiquem atentos. Uma voz distorcida faz seu anúncio no rádio. Faz anos que tudo piorou. Começou em Londres, quando o suposto grupo terrorista americano iluminou o céu da capital com explosões. O governo britânico respondeu com militares em cada esquina, drones sobrevoando dia e noite e escutas em cada dispositivo. Depois do silêncio, nenhuma mídia fala do que realmente aconteceu e por aqui é até arriscado perguntar. Da pouca história que nos ensinam, sobra um fragmento. Chicago já conheceu um cara que se auto-intitulava Fixer décadas atrás, que expôs o prefeito por assassinato. Uma lenda urbana que a maioria só faz especular. Mais recentemente, há apenas 3 dias, a Estátua da Liberdade foi destruída em um dos piores ataques já registrados. Agora este lugar carrega um nome novo e grotesco, Neo Chicago. Até a antiga Cloud Gate foi substituída por um holograma, mas isso foi antes mesmo de eu nascer, então eu já me acostumei com toda essa ideia. Apesar de tudo, a cidade ainda vibra com seus grafites, mas nos últimos dias, tudo que se fala é sobre a possibilidade de futuros conflitos com quem quer que tenha acabado com o simbolismo da falsa liberdade americana. Devo admitir, foi um ataque peculiar para dizer o mínimo. Se vivermos, não vamos parar de falar disso por umas boas décadas. Aqui já, essa já troca para uma outra cena. Eu não sei sobre fazer muito bem essa transição, mas 2h56 da manhã, esconderijo Crowned. Uma tela se acende no centro da sala, revelando uma figura. O homem na transmissão tem a metade de baixo do rosto coberto por uma máscara metálica. Barras de ferro e próteses sustentam seus movimentos, como um corpo que já não deveria existir. Na parte inferior da tela, uma faixa vermelha se estende com um único nome em letras grandes: Ray. Ele abre o olho direito, não humano, mas uma lente amarela que pisca como uma câmera, e fala uma voz quebrada arrastada por glitches. Vocês viram o controle por tempo demais. Uma coroa não bem-vinda. Não a nossa. O som é falho, marcado por chiados que cobrem a fala da figura semi-humana. Bray desliza seu braço direito para frente, revelando uma prótese com formato retangular, pesada, que se transforma lentamente no que parece ser uma arma. As engrenagens cansadas da prótese gritam, fazendo seu anúncio conforme ele aponta em direção à câmera. Eles impõem limites para nos controlar.
para nos apagar, mas o controle é uma ilusão. Nos dois lados da tela surgem nomes de lugares conhecidos para os habitantes da Neo Chicago: Michigan Avenue Bridge, Millennium Park, Neo Loop, Napier e Willis Tower. As palavras oscilam enquanto a imagem do fundo se esvai lentamente, deixando nada mais que as localizações chaves para todos ali verem. A voz metálica volta para dar sua última fala por fim. Dominem a noite. Libertem e acabem com a coroa. Queimem todos os limites. Aqui a cena troca de novo, voltando para a visão de quem no começo. 3 da manhã, um beco em Neo Chicago. A brasa do cigarro arde devagar, o único ponto de luz no beco onde encosta o carro. A porta aberta deixa escapar o chiado do rádio clandestino, frequências que sobrevivem nos cantos da cidade como ratos, fugindo de antenas oficiais. Setor leste, drones abatidos, não confirmem nada, eles estão por perto. Trago lento. O fumo tem gosto de ferrugem, como se a cidade inteira tivesse grudado nos meus pulmões. Já faz dias que Neo Chicago respira como se fosse desmoronar. Muros marcados por coroas pintadas às pressas. Símbolos deixados como rastros de um animal que nunca se mostra inteiro. Crowned. Até agora, somente rumores. Mas, desde que a Estátua da Liberdade virou pó, 3 noites atrás, é como se cada esquina tivesse um relógio invisível correndo para zero. O rádio falha, vozes emboladas, chiados. Então uma transmissão invade tudo, grave, metálica. Vocês viram o controle por tempo demais. A coroa cai. Esta noite. Solta a fumaça pelo nariz, gelada contra o ar úmido. É isso então? O que vai ser dessa cidade? Um estrondo corta o ar. O vidro do carro vibra. Drones caem como moscas, faíscas riscadas contra o asfalto. Outdoors brilham e no piscar abandonam as propagandas coloridas. Queimem todos os limites, dominem a noite. Coroa caída. Frases aparecem como se invadindo o sistema da cidade nos outdoors. Os gritos começam em algum ponto distante. Depois tomam a avenida inteira. Sirenes berram e são engolidas por estática. O caos cresce rápido, como se alguém tivesse ensaiado cada passo. E então, silêncio. De repente, tudo se apaga. Neo Chicago mergulha em uma escuridão absoluta. Só restam as luzes vermelhas de emergência, pulsando como um coração artificial. Dos prédios, nos outdoors mortos, até nas vitrines quebradas, surge um único sinal. 59, 58, 57. Sinto a nuca arrepiar. O rádio chia uma última vez. A mesma voz volta, falhando como se viesse de dentro da própria noite. Desta vez, não tem escapatória. O som é engolido por ruídos, a contagem continua e se inicia o último minuto para o fim do mundo. É isso. Não acredito, ele fez uma referência Ô, ao coincidência, laboratório de né? direção, meu Deus! O quê? Eu fiz uma referência ao quê? Bem cyberpunk. Eu, Eliabe e Yari, a gente tá em uma cadeira de laboratório de direção. E aí o nome da peça que a gente vai fazer é Apenas um Instante para o Fim do Mundo. Caralho, nem fodendo. A gente fez tudo pensado, pô. A gente combinou isso tudo. Foi velho, combinado, mano, papo reto. Muito bom, tá Ele tá automatizado. apelando pra crítica, na verdade. Pra crítica? Nós tava dando premiação? Vixe. Ritinha? Tá dando premiação, vão ganhar uma Pô, paçoquita, pessoal, vai- os dois melhores Então, na verdade, dramaturgos. aí vai dar um pix de R$50 Eita. pro melhor. Só que o problema é que a gente também tá no negócio, tá ligado? Aí, tipo, Não, mas É Não, tá marmelada. É marmelada. É marmelada, caralho. Bota... não, brincadeira. Mas, João, muito bom o teu texto. Tu sabe que eu acho que é uma coisa que eu acabei esquecendo de falar no meu, mas, tipo, atualmente meu gênero favorito de ficção científica é o biopunk, né? Porque, pô, eu amo a ideia de empresa, de genética, tipo, as coisas que estão mais me chamando a atenção atualmente. Só que logo depois eu acho que é o cyberpunk, tá ligado? O cyberpunk é um bagulho que eu acho muito vibes e eu sempre gostei muito
horror corporal, a ideia das máquinas e tal. E tipo, eu achei muito interessante tu ter sistematizado isso, tá ligado? E também eu tô ligado que tu tem uma obsessão por Chicago também. Pois eu é, tô eu queria ligado. falar. Cara, eu fiquei muito pensando assim, mano, eu não vou colocar em Chicago. Ah, mas eu sempre, tipo, pensei em fazer uma coisa em Chicago. Quando, tipo, eu decidi de última hora em Chicago. Tanto que eu fiz referência a vários lugares, porque eu fiquei pensando, mano, será que será eu colocar? Mas acho que as pessoas são obcecadas por Chicago, como eu sou. Então, mas eu coloquei de qualquer forma, tipo, são os pontos que vai ocorrer as rebeliões, né? Por esse tal cara chamado Prey, que inclusive tá no meu nome no Discord, eu coloquei ele. E é o Prey, tipo, de. Não Prey de rezar, é Prey de presa. Né, que é o que aparentemente ele é o grande vilão. Bem anarquista das ideias. Sim. Eu gosto muito da vibe cyberpunk, cara. É bem a ideia de cyberpunk mesmo. Eu fiz bastante inspirado em Neuromancer, né? Como eu mencionei aqui no início da conversa. Só que, tipo assim, eu fiquei, né, a gente se critica bastante, mas uma coisa que eu gostaria de comentar é, como eu disse, é um prólogo de uma história que eu pretendo escrever, tanto que ela se inicia no fim e ela termina no início do fim, uma coisa meio assim. Tanto que é por isso que eu coloquei o título dela de 59, porque é quando a contagem inicia nos 59 segundos. Mas uma coisa que eu particularmente, né, escrevendo e revisando e vendo, uma coisa que eu não gostei foi a forma como eu fui jogando de certa forma, vários conflitos, mas não me aprofundando necessariamente neles. Tipo, fui deixando uma coisa mais caos, instalando caos de pouco em pouco. Acho que eu falei demais. Não, tranquilo, pode falar. O cara tá reescrevendo um restaurante no fim do universo, Lhamota. O cara é o novo Douglas Adams. Ô, então. Pô, mas Neuromancer é um livro que a gente também devia pegar pra ler em algum momento e trazer aqui pra Audiosfera, viu? Pô, Sim, puta sim. livro que literalmente criou o gênero do cyberpunk, tá ligado? É um dos obrigatórios aí, eu ainda nunca toquei. Eu só fico no tal do Lovecraft mesmo, no Douglas Adams. Tem que dar uma chance pra autores americanos também e tal. E também pra Neuromancer. Mas, né, então, agora vamos pra uma pessoa, né, que, né, uma pessoa que é muito especial pra mim, né, porque, né, o canal é junto com ela a dona da casa, né? Né, agora chegou a minha vez, né? Pô, tô até envergonhado depois de tantas absolutes literaturas aí. A gente já tem uma Mary Shelley, o nosso Machado de Assis, agora um Douglas Adams. Tô até um pouco envergonhada porque eu escrevi uma história muito. Foi muito ridícula, assim, bem idiota. Porque eu nem sei como é que as histórias de vocês dão duas laudas, porque eu escrevi pelo Word, então deu muita pouca coisa e eu pensei nela mais em um formato de tirinhas do que em só escrita. Então ela vai ser meio bem divergente de todas as de vocês. O título dela é A Música Chiclete do Universo. Em sua nave espacial, Sky 26, os amigos vampiros interestelares, Jadzia e Severino, tentam resolver um problema na programação interna de sua pequena nave. Nas 2 últimas horas, a música Sonho de Amor não para de tocar e ambos não aguentam mais. O que há de errado com esses controles? Por que uma música terráquea do século XXI está gravada e travando todo o nosso sistema operacional? Pergunta Jadzia. Eu não sei. Talvez seja um efeito colateral da nossa última viagem no espaço-tempo? Talvez quando fomos ao Recife de 2009? Nossa nave pode ter absorvido algo de lá que não vimos. Mas como é possível? Apenas nós mexemos nos nossos sistemas e temos acesso à nave. Como isso pode ter acontecido? Não sei, talvez tenham contaminado de maneira externa, sem a necessidade de entrar na nave. Ok. Talvez a gente deva investigar se há algo no nosso casco. Ambos vão checar se há algo no casco da nave por meio de seus sensores. De repente, se deparam com algo inesperado. Há um dispositivo de música humana colocado no casco.
bem próximo à porta, e a música continua ecoando no fundo de maneira repetitiva. Como isso foi parar aí? Por que os sensores não apitaram? Pergunta já dizia. Eu não sei. Parece aqueles aparelhos pequenos de música. Mas como eles conseguiram invadir os nossos sistemas? Esse aqui deve ser um dispositivo muito sofisticado para conseguir esse tipo de coisa. Severino abre um pouco a porta e o tira dali. Vai em direção ao laboratório da nave e, por 15 minutos, fica analisando o dispositivo e o desmontando, com a música ainda ao fundo, tocando repetidamente. Mas, após alguns segundos, ela para. Finalmente consegui! A música parou. Olha, se não me falha a memória, isso aqui é um Walkman, eu acho. Este, especificamente, foi mudado para se adequar ao sistema operacional de qualquer nave e se camuflar. Nossa, que alívio! Eu não aguentava mais. Como eles gostam dessa porcaria? Por que as luzes da nave se apagam e praticamente todos os sistemas ficam inoperantes? Eu não acredito. Não é possível. Não é possível que ele já estivesse 100% fundido ao nosso sistema. Não me digas que temos que reconectar isso ao nosso sistema. Ah, não, 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 não. Isso é um pesadelo. A gente vai ter que tentar alguma coisa, já dizia. Ambos correm para os controles da nave e tentam de todas as maneiras religar os sistemas, mexendo em controles e fios, mas não obtêm sucesso. Estamos na energia reserva. Não vai durar para sempre. Se não voltarmos logo ao normal... Olha, já dizia, a nossa única solução é religar o dispositivo de música. Ai, eu não acredito. Isso é uma tortura. A contragosto, Severino religa o Walkman e alguns segundos depois, todos os sistemas parecem voltar ao normal. Inclusive a música. Mais uma vez, sonho de amor. Severino se senta na cadeira de comando e, de maneira desanimada, canta baixinho. Se uma estrela cadente o céu cruzar e uma chama no corpo me acender, vou fazer um pedido e te chamar pro começo do sonho acontecer. Quando os dedos tocarem lá no céu, o universo vai todo estremecer e as estrelas rodando em carrossel, testemunhas do amor, eu e você. Você decidiu agora se conformar com essas juras de amor ultrapassadas, Severino? Até que consigamos saber como desconectar esta porcaria da Sky, temos que nos conformar com a realidade. Sabe, é uma das coisas mais sem sentido que já nos aconteceu. E olha que já quase estragamos o surgimento do Natal, quase destruímos um planeta inteiro por causa de um tecido rasgado e bebemos toda a cerveja do monarca mais mesquinho de Ibérios III. Quem quer que esteja tentando se vingar, fez da maneira mais estúpida e ardilosa possível. Não, eu não acredito. Eu não acredito nisso. O que foi? O acontecido da cerveja foi um pouco antes de irmos para o Recife de 2009, não foi? Às vezes, nós mudamos nossos sistemas quando bebemos demais. Sabe, no momento parece um pouquinho divertido. E acho que possivelmente a gente deve ter achado essa música do século XXI tão viciante ao ponto de escutá-la para sempre. Para sempre? Sim. Fim. Acabou a história. Pô, é até bom terminar com uma história assim, tá ligado? Um pouco mais leve, depois de tanta sequência de atrocidades. Nossa, muito bonita. Gente, nossa, eu mutei vocês, eu não tô escutando, calma. Pronto, agora eu tô Caralho. É pra você ver aí, né, mano? Pra você ver. Ah, mas eu gostei muito a vibezinha de sketch, muito boa, tá? Sim, foi. Pô, bem. Falou do João, mas tu que foi o Douglas Adams daqui, viu? É bem uma coisa que o Douglas Adams teria escrito, O viu? pior, Bem vibe. Ele é uma- pior, me inspirei muito nisso e Star Trek. Pode falar, Ari, desculpa. Ah, não, eu só ia dizer, o Lhamota falou, parafraseando minha frase, agora eu vou parafrasear a frase dele, parafraseando a minha. E?
Nossa, depois de tanta história com, tipo, as maiores crueldades desse mundo, essa foi de um jeito tão tranquilo de se terminar, porque Dá aquela vibe Não é. boa, final de um rolê, tá ligado? ficou um gostinho bom. Nossa. Jornada, final de jornada. Depois traumatizar e. Aí vem. Cara. Falar um pouco de uma musiquinha de forró e tal, tranquilo. Eu pensei em colocar a musiquinha assim pra vocês escutarem, mas eu fiquei com medo de não dar certo. Quando eu tava escrevendo sobre as macaxeiras, eu tava pensando em criticar corporações, mas agora bateu uma fome também. Eu já tava com fome antes. Nossa, mas perfeita a colocação da história da Ritinha como a última. Cara, a gente Foi planejou ótimo. tudo isso, Não é velho. verdade? Foi tudo Foi tudo altamente planejado. Foi tudo planejado. Sim, mano, foi tudo mínimo. Isso aqui a gente ficou um mês se conversando e se conversando entre si pra. Foi mesmo, mais ou menos isso aí mesmo, viu? Mas, tipo, a gente só não escreveu e depois juntou tudo de última hora. A gente claramente pensou em uma Não, ordem, em uma dramaturgia pra isso tudo. Claro que a gente fez isso. Sim. Porque a gente com certeza é bem responsável, planejou tudo calculado. Com certeza a gente não escreveu em cima da hora e, tipo, nos últimos segundos passou os textos e tal. Porque. Realmente, meio impossível serem escritas histórias em um dia, assim, tipo, em cima da hora. É isso, tá ligado? Pois é, mas tipo assim, ou sei lá, não foi o caso de alguém que esqueceu que tinha que fazer e aí só lembrou porque um dos hosts avisou que faltava uma semana pra entregar, tá ligado? Esse host que sempre notifica as coisas, que é tudo bonitinho, mas ler é um ato hoje em dia, um ato de luxo, tá ligado? Um ato. Como os antigos faziam, os antigos mandavam carta, hoje ler é uma coisa que não serve muito, tá ligado? É uma coisa opcional. Então, tipo. Tem um fator de crítica, mas eu não sabia pra onde eu ia levar isso, tá ligado? Precisamente. Então, Tá. Mas eu só quero fazer um comentário. Ritinha, eu não sei se foi o fato de que tu, previamente, antes de começar, tu mencionou que tu, tipo assim, tu escreveu isso, né? Imaginando mais uma espécie de história em quadrinhos ou tirinha, algo assim. Sim. Mas, ou se, eu não sei pelo tom mais suave, mais romântico até da história. Mano, mas eu juro, como tipo, tu ia falando, eu ia montando. Sabe aqueles edits, assim, de Nossa. tipo, eu ia montando, tá ligado? Na minha cabeça, cada cena, eu não sei se eu interpretei bem, mas quando começou a tocar a música do Zezé de Camargo e Luciano, pelo menos eu acho que é deles. É uma versão. A original é forró. Tipo, eu super imaginei, tipo, o personagem de costas, centrado na tela e olhando pro céu, tá ligado? Tipo assim, o céu estrelado de fundo e coisa tipo, foi incrível. Foi absolute musical, cinema e literatura. Foi bem assim mesmo. Você entendeu muito agora que bem. o João falou, eu pensei no. É bem Charlie Brown o traço dessa história, viu? Isso é exatamente assim no traço, imaginando o traço de Charlie Brown mesmo. Caralho. Bem Charlie Brown. Oi, meu que não é piada, é bem piada interna, mas esse negócio dos vampiros espaciais a gente já fez uma vez, né? Foi, eu Em tô um trabalho de reaproveitando direção. ideias. Eu tava sem ideias, eu reaproveitei isso. A arte é isso, né? Interessante. Acha isso, é roubar coisas que a gente já Liberdade fez, né? criativa. Eu tô reaproveitando. Exato. É aquela coisa, né? Nada se cria, tudo se transforma. Exatamente. Ritinha, não sei o que você falou de passar a dramaturgia pra mim da tua peça. Tu tá tranquilo aí, mancho. Olha o que tu escreveu. Tá Sim, bom. mano. Porra. Tipo, eu com certeza não deixei pra última hora e terminei ontem a história, tá ligado? Com certeza não, gente. Quem faria isso? Ninguém fez isso. Quem faria isso? Tipo, imagina escrever, tipo, 3 horas antes da gravação. Coisa de. Tipo, tá ligado? Passar os negócios pro hoje, tipo, minutos antes de começar a gravação. Isso é uma coisa de gente responsável. É, muito responsável. Pode falar, E Ritinha. como a gente planejou tudo previamente, então claramente foi tudo muito milimetricamente pensado. Precisamente. Cara, é incrível, mano. A conexão aqui tá. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o
o Halloween. Não sei pronunciar esse nome nunca. O Halloween Diodati, tá ligado? Foi o Halloween Diodati, primeira edição. Ano que vem deve ter mais, sei lá. Não sei se esse canal ainda vai existir, mas provavelmente vai existir. Não, vai que. Pô, tem gente matando o Woody todo dia, pô. Nunca se sabe, tá ligado? Mas se todos esses Woodzinhos estiverem aqui ainda, nesse planetinha, no vácuo espacial, e se todos esses nossos amiguinhos ainda estiverem em seus respectivos mundos e puderem visitar nosso planetinha, no próximo ano teremos a nossa segunda edição. Fora isso, dê a despedida de vocês e vamos finalizar. É isso aí. Eu gostaria de agradecer a todos que aceitaram participar. Muito obrigado, galera. Foi muito divertido fazer isso com vocês. Muito legal ver a criatividade de vocês nas histórias. Foi um episódio bem legal de gravar. Muito obrigado. Nossa, só queria dizer, muito bom ver todas essas histórias que cada uma delas tem meio que, tipo, dá pra ter um gostinho da personalidade de cada um que escreveu. Eu não sei o que isso fala da minha história em relação a mim, mas tem uma, como eu posso dizer, uma identidade própria em cada história que eu gostei de ver. E muito obrigado por me chamarem. Quero aparecer em mais vídeos. Vai ter a volta de Ben 10. Gol! Vai ter Um um dia. dia. Um dia. Um dia. Eu também gostaria de agradecer, foi muito da hora. Eu gostei muito da ideia de fazer uma espécie de homenagem, porque, tipo assim, se eu não me engano, vou olhar ver quem me contou isso, mas eu não sabia de que contos como Frankenstein foi, Gabi? Foi criado nesse. Isso mesmo. Foi um evento entre escritores que eles se reuniram e surgiu isso basicamente o quê? Numa noite? Basicamente. Era um grupinho de. Tá no mini documentário que vai estar no começo desse vídeo, né? Mas repetindo, foi um grupinho de amiguinhos que numa noite eles estavam entediados, era uma noite chuvosa, eles tinham que, pra entediar o tédio, eles se desafiaram. Vamos escrever quem consegue escrever a história mais aterrorizante, tá ligado? Aí cada um foi pro seu quarto e diz a lenda que nessa noite surgiu a imagem do vampiro moderno, né? O vampiro moderno e o Frankenstein. Caralho, sim. Pois é. Criador da ficção Então, Mary científica. Shelley, só quero falar, Mary Shelley, eu sou fechadão com você, se estiver me escutando além, é nóis. Pois é isso, eu realmente agradeço. Foi tipo assim, foi também minha primeira tentativa de escrever uma coisa. A área disse que tem um pouco de personalidade de cada um, e eu concordo de certa forma. Na verdade, eu acho que de toda forma eu concordo. Eu nunca tinha escrevido algo ficção científica, ou próximo disso. Quando eu escrevo as minhas histórias, eu vou mais pro lado do sobrenatural, ou talvez até um romance. Mas eu devo dizer que, foi incrível a oportunidade, eu agradeço. E, né, se for o caso de eu aparecer em outras edições, ou. Inclusive, parabéns, você pesou o clima de novo no final do vídeo com o seu comentário, mas. É isso, só agradeço mesmo. Falei demais, de novo. Pode se despedir aí, pessoal. Quem quiser se despedir, claro. É um prazer estar aqui de novo. Tecnicamente ele não aconteceu a primeira vez, né? Mas cá estamos lá de novo. Esse vai lançar antes. Esse aqui vai lançar antes, por sinal. Pois é. Mas, ó, os dois Tecnicamente vídeos ele é a de segunda divulgação, vez, mas essa é a primeira. Então, olá. ó, os Muito dois obrigado. vídeos de divulgação são com o Brendo, então talvez ele seja o nosso amuleto da sorte. Então, acho que falta muito hype no Brendo, né? Coisa. Mas Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado. Se inscrevam no canal, compartilhem se vocês tiverem gostado. E é isso aí, obrigada. Valeu! Valeu, tchau. Bye bye. Goodbye! Março aparecendo pra falar tchau. Pô. Infelizmente,